Caros alunos do primeiro ano, aqui é o professor Juliano, professor de língua portuguesa, e nessa videoaula nós vamos abordar o módulo 4, tá? Da apostila, que trata dos sons da língua e a escrita. Importante ressaltar que essa videoaula é um material complementar à apostila, então deve ser assistida, né? Junto da leitura da apostila e da realização dos exercícios, ok? É uma quantidade de informações grande, então eu peço que vocês façam anotações, né? Registrem suas dúvidas e comentários e compartilhem comigo por meio dos nossos canais de contato, ok? Bom, para tratar dos sons da língua e, consequentemente, para a escrita desses sons, é importante que a gente aborde e saiba o que é o fonema, o que é esse conceito, certo? E o fonema nada mais é do que qualquer som da língua capaz de estabelecer uma diferença de significado entre palavras. Então vejam os exemplos que eu trouxe para vocês. Eu trago 7 palavras muito parecidas que vão diferir, né? O que vai fazer a diferença de sentido entre uma e outra é o primeiro som, tá? Então, para ser fonema, né, deve ser um som que, trocado por outro som, estabeleça uma diferença de significado. É daí que a gente consegue acompanhar a diferença de significado de pato, gato, mato, bato, rato, fato e chato. Percebam que o que muda nessas palavras é a sequência sonora inicial. Essa sequência sonora inicial, que são fonemas, já que mudam o significado se eu trocar um pelo outro, são representadas pelas letras. Então P, G, M, B, R, F e CH são letras ou conjuntos de letras que representam tais sons. Ok? Importante observar também que diferentes letras podem representar um mesmo fonema, um mesmo som distintivo na língua. Perceba, por exemplo, o que ocorre entre as palavras casa e reza. Eu destaquei um mesmo som, que é registrado graficamente pelas consoantes S e Z. Tá? Compara agora as palavras sala, raça e assado. Eu destaco para vocês na apresentação um mesmo som que difere por conta da consoante ou do par de consoantes, né, que são utilizados para registrar tal som, tal fonema. Tudo bem? Bom, aí na sequência, nós vamos começar a classificar então esses nossos fonemas, né, como fonemas vocálicos, fonemas consonantais ou fonemas semivocálicos. O que seriam os fonemas vocálicos? São aqueles segmentos sonoros que são registrados pelas vogais da língua. Então, olha aí o que está em destaque nessas palavras. Sala, cela, sino, solo e suco. Esse som que está destacado é registrado em cada palavra por uma vogal diferente. O mesmo vai ocorrer entre o par de palavras tapa e tampa. Perceba que eu destaco 2 sons, um em cada palavra, que vão diferir entre si por conta da nasalidade, certo? Nós temos um som oral aberto em tapa e temos um som, um segmento vocálico fechado, nasal em tampa. Por isso que são fonemas, que se eu troco o segmento aberto oral pelo segmento fechado nasal, eu mudo o significado, né? Tapa é uma coisa, tampa é outra coisa. Tudo bem? Fonemas consonantais são os segmentos sonoros registrados, representados graficamente pelas consoantes. E aí é o caso de termos bola, cola, mola, sola e gola. Percebam, mais uma vez, palavras muito parecidas, né, que diferem entre si por conta do fonema consonantal do início, que é representado em cada palavra pelas consoantes B, C, M, S e G. Já os fonemas semivocálicos são o que a gente conhece como as semivogais da língua, tá? Que são segmentos vocálicos mais fracos do que vogais. Percebam que eles vão aparecer em par com as vogais e na pronúncia, né, a pronúncia desses segmentos semivocálicos vai ser mais curta, né, mais fraca do que o segmento das vogais. Repara a palavra quase. Temos aí na primeira sílaba um par, né? U e A, sendo que a pronúncia do A é muito mais significativa, é muito mais forte do que a pronúncia do U, né? Ó, quase. Então o U é a nossa semivogal, a A é a nossa vogal. O mesmo vai acontecer em roupa,
água e coice, né? Eu marquei para vocês os segmentos mais fracos, os segmentos que correspondem a fonemas semivocálicos. Uma curiosidade interessante é o que acontece na segunda palavra, por exemplo, roupa, né? É muito comum que na pronúncia do dia a dia, na pronúncia menos monitorada de contextos informais, essa semivogal seja até desprezada. E aí teríamos uma pronúncia como roupa, né? Isso vai acontecer em queijo, beijo, caixa, né? Os nossos ditongos, os nossos segmentos sonoros duplos, são reduzidos a um segmento sonoro único, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco, quando estivermos abordando os metaplasmos, que são processos fonéticos fonológicos de pronúncia, tá? Bom, continuando nos fenômenos fonológicos, vamos agora então classificá-los, né? Vamos falar basicamente dos encontros, né? Encontros vocálicos e encontros consonantais, no primeiro momento. Percebam que eu coloquei algumas palavras como exemplo e destaco para vocês uma sílaba de cada palavra dessa. É interessante observar nos encontros vocálicos e nos encontros consonantais o que nós temos, né, de dupla ou de trio, né? Olha aí a palavra caixote, palavra de 3 sílabas, sendo que se eu pego a primeira sílaba cai, eu percebo que há aí dois segmentos vocálicos, não é? Um mais forte e um mais fraco, tudo bem? Quando eu tenho numa mesma sílaba 2 segmentos vocálicos, mesmo sendo um fraco e um forte, ou um forte e um fraco, é o que nós vamos chamar de ditongo, tudo bem? Já quando a palavra apresenta um encontro de 3 segmentos vocálicos numa mesma sílaba, que é o que ocorre na palavra Paraguai, nós teremos um tritongo, né? Uma fraca, uma forte e uma fraca. Essa é a sequência do tritongo, tá? E na palavra carioca, antes de separar essa palavra, temos aí um encontro I-O. Mas na separação silábica, nós vamos ter o fenômeno que nós chamamos de hiato, né? Que é quando cada vogal desse par fica em uma sílaba diferente. Então, carioca é uma palavra de 4 sílabas e eu vejo a separação que acontece nesse encontro, né? Ca-ri-o-ca. Então, recuperando aqui, encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Já os encontros consonantais, para os encontros consonantais, basta eu verificar se na separação silábica aquelas consoantes continuam, né, juntas, continuam em contato ou não. Se na separação silábica as consoantes continuarem juntas, nós teremos o que nós chamamos de encontro próprio ou perfeito. Se na separação silábica esse encontro consonantal se separar, nós teremos os encontros impróprios ou imperfeitos. Importante observar que no encontro consonantal eu escuto 2 fonemas, tá? Eu escuto o som representado pelas 2 consoantes. Então temos aí as palavras travado e planeta, em que as sílabas tra e plá apresentam consoantes que ficam juntas, encontros consonantais próprios. E temos as palavras carta e história, em que esse par de consoantes se separa no processo de separação de sílabas. Então os encontros seriam impróprios. Tudo bem? Vamos falar agora de dígrafos e dífonos. Os dígrafos nada mais são do que uma sequência de 2 consoantes que representam um só som, tá? E aí nós conhecemos bastante os dígrafos consonantais. A palavra cachorro, por exemplo, apresenta 2, né? CH e RR. Percebam que CH expressa um fonema só, RR também expressa um fonema só. Já a palavra galinha apresenta um dígrafo, representado pela sequência NH. E a palavra ambiente apresenta 2 dígrafos, só que dessa vez são dígrafos vocálicos, porque AM, na verdade, representa um som de A nasal e EN representa também um som de E nasal, né? Então eu tenho ambi, ente, temos 2 dígrafos aí. Para cachorro e galinha, dígrafos consonantais, para a palavra ambiente, dígrafo vocálico. E o dífono é o contrário do dígrafo. No dífono, eu tenho uma letra que vai representar 2 sons, que vai representar 2 fonemas. É o que comumente ocorre em português com a letra X em algumas palavras. Nas palavras táxi e axioma, percebam que nós temos aí esse fonema xi, né? Xi, como se fosse um KS, tudo bem? E esse som duplo, de fonema duplo, KS, é representado por somente uma letra.
Importante observar que nem sempre o X em português vai corresponder a um dífono, né? Na palavra exame, por exemplo, representa um fonema só. Na palavra chale, representa um fonema só. Tudo bem? É dífono em palavras como táxi e axioma, certo? Na sequência, nós vamos abordar agora o que eu tinha adiantado para vocês, que são esses processos fonético-fonológicos que ocorrem na pronúncia, tudo bem? Geralmente na pronúncia de contextos informais, de contextos menos monitorados. Nós vamos chamar esses processos de metaplasmos. Vocês encontram a lista desses metaplasmos na apostila com mais exemplos, tá? A princípio, eu devo dizer que os metaplasmos vão se separar em 4 grupos. Metaplasmos de acréscimo, metaplasmos de supressão, metaplasmos de transposição e metaplasmos de transformação. Então vamos na ordem, né? O que são ou quais são os metaplasmos de acréscimo? São aqueles processos em que na pronúncia eu vou inserir um som, tá? Um segmento sonoro que não faz parte daquela palavra. Quando eu acrescento esse segmento sonoro no início da palavra, nós temos um caso de prótese. Quando nós acrescentamos esse segmento no meio da palavra, nós temos um caso de epêntese. Tudo bem? Então, prótese, segmento no início, epêntese, segmento no meio da palavra. Certo? Já o que acontece em advogado, né? E o que acontece em alembrar. Certo? Alembrar com inserção do segmento no início e advogado com inserção do segmento no meio. Já os metaplasmos de supressão correspondem aos processos de pronúncia em que nós eliminamos um som sonoro, um segmento sonoro da palavra. Podemos eliminar no início, teremos a aférese, podemos eliminar no meio, teremos a síncope, e podemos eliminar no fim, e teremos a apócope. Vamos aos exemplos, né? A pronúncia imagina só, faz com que esse segmento vocálico I inicial não seja pronunciado. Como essa queda se dá no início da palavra, nós temos aí um metaplasmo de supressão chamado aférese. Agora, se essa eliminação é feita no meio da palavra, que é o que acontece, por exemplo, com a palavra árvore, no lugar de árvore, nós temos o metaplasmo que se conhece por síncope. E o mais comum dos 3 metaplasmos de supressão é a apócope, que a queda se dá no segmento final. Acontece muito, por exemplo, com as formas verbais no infinitivo. Nós sabemos que a forma verbal infinitiva desse verbo que está aí como exemplo seria cantar. Mas a pronúncia menos preocupada, menos monitorada, vai produzir como resultado a pronúncia cantar, beber, fazer, tá? Casos de apócope. Vamos aos metaplasmos de transposição. O que são esses metaplasmos? Agora, a transposição corresponde ao processo em que um segmento sonoro é deslocado na palavra. Ele salta de uma sílaba para outra. É o que nós temos, por exemplo, na pronúncia da palavra iogurte, no lugar de iogurte, né? Esse segmento R, ele é transposto para a sílaba anterior. Tá? O mesmo ocorre com largatixa, no lugar de lagartixa, né? Temos aí segmento correndo para a sílaba anterior. Esse metaplasmo de mudança de posição do segmento sonoro nós chamamos de metátese. E por último, temos o grupo de metaplasmos de transformação. Tudo bem? Então percebam que agora eu não vou falar em queda, inserção ou mudança. Eu vou falar de transformação de uma coisa em outra. Temos 4 processos. A desnasalização, que vai fazer com que um segmento nasal vire um segmento oral. Temos isso na palavra homem, na pronúncia homem, da palavra homem. Temos a deslateralização, em que um segmento lateral, que nós vamos aqui representar pelo LH, né? O dígrafo LH, se reduz a uma vogal. Então é a pronúncia folha no lugar da palavra folha. É a pronúncia paia no lugar da palavra palha. O próximo metaplasma que nós temos é a monotongação, que eu já havia adiantado para vocês quando eu disse que, dependendo da palavra, a semivogal ela é eliminada na pronúncia.
por ser justamente um segmento fraco se comparado à vogal, né? Então, um ditongo da palavra beijo, percebam que na primeira sílaba eu teria EI, né? Fraca, forte e fraca. Né? Na monotongação, o segmento fraco cai. E aí nós temos como resultado a pronúncia beijo, certo? E o último metaplasma de transformação é o que a gente conhece por rotacismo. É a transformação de segmentos em R, tá? Então, o que ocorre na palavra problema, em que o encontro BL da segunda sílaba dá lugar ao encontro BR. O segmento sonoro representado pela vogal pela consoante L passa a ser pronunciado com a consoante R. E nós temos aí o rotacismo. Tudo bem? Na sequência, nós vamos entrar agora no campo da acentuação, tá? E, meus caros, para falar de acentuação, é preciso de início separar acentuação tônica de acentuação gráfica. O que seria a acentuação tônica? A acentuação tônica corresponde à tonicidade, à sílaba tônica. Já a acentuação gráfica corresponde a que sinal gráfico nós utilizamos para marcar a sílaba tônica de algumas palavras. Tudo bem? Logo, podemos chegar à conclusão de que toda palavra apresenta uma sílaba tônica, mas não necessariamente toda palavra vai apresentar uma acentuação, um acento gráfico, tá? Como exemplo de tonicidade, nós podemos falar de palavras de uma sílaba só, que são as palavras monossílabas, né? Fracas serão as átonas e fortes serão as tônicas. A diferença entre monossílabo átono e monossílabo tônico se dá na ordem da dependência de outras palavras para fazer sentido, né? Elas não têm sentido sozinhas. É o caso da preposição da. Se eu falo só da, não é o verbo, é a preposição, ela não expressa sentido nenhum. Ela precisa se apoiar em outra palavra, né? Casa da Joana. Aí você vai entender o que essa palavra significa. Diferente da palavra pá, que é uma palavra também de uma sílaba só, é um monossílabo, mas o seu sentido é expresso independentemente de outras palavras. Tudo bem? A palavra, a partir do momento que a palavra tem mais de uma sílaba, elas vão ser classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Quando é que a palavra em português é oxítona? Quando a sílaba tônica, quando a sílaba mais forte é a última, tá? Ou a primeira de trás para frente. Podemos conferir isso nas palavras carnaval e rodapé, não é? Na primeira, a sílaba tônica é val e não recebe acento gráfico. Na segunda, é a sílaba pé e recebe acento gráfico. Tudo bem? Para a acentuação gráfica, há uma série de regras descritas na apostila de vocês. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou aqui comentar algumas dessas regras, mas o estudo mais aprofundado deve ser feito pelo material impresso. Tudo bem? Bom, na sequência, quando a sílaba tônica de uma palavra é a penúltima ou a segunda de trás para frente, nós temos o que nós chamamos de palavras paroxítonas. É o que acontece com a palavra panela e com a palavra memória. Observe mais uma vez que na palavra panela, paroxítona, não há necessidade de acento gráfico. Mas na palavra memória, que também é paroxítona, ela é uma palavra que vai pedir um acento gráfico, um acento agudo, tá? E por último, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou a terceira de trás para frente, nós temos aquilo que se conhece por palavras proparoxítonas. É o caso das palavras lâmpada e ênfase. E observem que, em português, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Por isso que nós temos, por exemplo, o acento circunflexo nas palavras lâmpada e na palavra ênfase. Ok? Vamos agora entrar então na questão da acentuação gráfica. Quando é que em português uma palavra recebe acento agudo, acento circunflexo, né? Acento grave? Observação inicial. Tio não é acento. Tio é somente um sinal de nasalidade, ok? Então, uma palavra como mão não tem acento gráfico, tá? É um monossílabo tônico, né? Mas não tem acento gráfico, porque tio não é acento. Trouxe para vocês aqui alguns casos, os principais casos, né? Que se referem às regras de acentuação e alguns exemplos. Mais uma vez,
recomendo, sugiro e oriento vocês a fazerem esse estudo por meio da apostila e manifestar as dúvidas, tá? Casos em que a palavra recebe acento gráfico em português. Por exemplo, os casos de ditongo aberto. É o que ocorre nas palavras chapéu e pastéis, né? No final de palavra. Olha aí, el, acentuado em chapéu, és, acentuado em pastéis. Outro contexto de acentuação gráfica é quando as vogais i e u ficam sozinhas em hiatos, e nós vimos que é aquela separação vocálica na separação silábica. Observem aí, né? Nem sempre, tá? Heroína, eu tenho a separação entre o e i. O i ficou sozinho na sílaba do hiato, e aí eu tenho o acento agudo. O mesmo ocorre na palavra saúde, em que o u ficou sozinha, né? Por conta dessa separação, desse hiato. Por isso a razão da acentuação gráfica. Já os monossílabos tônicos serão acentuados em português quando terminarem em a, e ou o. É o que temos aí, né? No caso das palavras dó e da palavra mês. Pode ser também no plural, tá, gente? É ou es, o ou os, a ou as. Ok? E agora, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aqui, para esses casos, o número de regras é maior. Então, eu vou explicar o que está aparecendo nos exemplos, tá? Oxítonas, sabemos que a sílaba tônica é a última. Então, pelas palavras sofá, jacaré, dominó e também, nós podemos chegar à conclusão que a regra seria oxítona terminada em a, sofá, oxítona terminada em e, jacaré, oxítona terminada em o, dominó, e oxítona terminada em, né, que é o caso da palavra também. Fazendo um teste, você vai encontrar outras palavras que vão ser acentuadas por essa regra, tá? Já no caso das paroxítonas, pelas palavras que nós temos, fácil, éter, glória, álbum e vírus, as regras seriam, né, algumas das regras seriam ser terminada em L, ser terminada em R, ser terminada em ditongo, né? Olha aí o caso da palavra glória, 2 sílabas, não é? E não 3, tá? Ela é uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, é a segunda de trás para frente e é acentuada por terminar com esse ditongo, tá? Álbum, terminando em U ou UM, e vírus, terminando em U ou US, certo? Já as proparoxítonas, né, eu disse anteriormente que são acentuadas todas sem exceção. A gente pode ver aí nos casos das palavras íntegro, cônjuge e sábado, né, todas acentuadas na antepenúltima sílaba. E temos ainda o caso do acento diferencial, né, em que a mudança de significado e até de classe gramatical dessas palavras pode ser dada por meio da acentuação gráfica ou não. Então, pôr com acento circunflexo é um verbo, né, sinônimo de colocar, né, de pôr os livros sobre a mesa. Já pôr sem acento é uma preposição, que aparece em frases como vou por ali. Já nos casos de tem, né, nós temos tem acentuado e tem não acentuado graficamente. Nos dois casos, refere-se ao verbo ter, mas o primeiro é a forma plural, os meninos têm medo de altura, e sem acento é a forma singular, o menino tem medo de altura. Certo? Bom, para fechar essa parte teórica, nós temos alguns casos de particularidades ortográficas e semânticas. Certo? Eu elenquei as particularidades na mesma ordem da apostila. A primeira diz respeito à diferença entre mal com U e mal com L, né? Substantivo, adjetivo e advérbio. O mau aluno, com U, precisa de ajuda. Mal, contrário de bom. Já estou mal com o ocorrido no jantar. Mal com L, advérbio, né? Contrário de bem. Certo? Segundo caso de particularidade é o uso dos porquês. Junto com acento sem acento, separado com acento e sem acento. Aqui, isso tem muito a ver com a questão do significado desse porquê e pela estrutura da frase, tá? Porquê sem acento corresponde a pois, corresponde a já que, não é? Pode introduzir uma causa ou uma explicação. Olha lá, choro muito porque o filme é devastador. A causa de eu chorar muito é o fato de o filme ser devastador. Então, quando o meu porquê é sinônimo de pois, de já que, nós vamos registrá-lo junto sem acento.
Agora, o porquê junto com o acento é o sinônimo de o motivo ou a razão. E percebam só, é um substantivo, tá? É uma forma substantivada, já que está precedida de um artigo, que é o artigo o. Então aqui nós temos, não sabemos o porquê de tanto desespero com a prova, tá? O porquê, o motivo ou a razão. Já o terceiro exemplo, né? Por que nossa família está tão desunida? É um porquê utilizado em perguntas, né? Por que nossa família está tão desunida? Início de pergunta. Por qual razão, por qual motivo nossa família está tão desunida? Vai ser diferente de quando essa estrutura aparecer no final da construção ou depois de uma pausa, né? Ela não fala mais comigo. Por que? Acentuado, né? Por que razão? Por que motivo? Então percebam que a diferença aqui se dá na ordem da posição, tá? Bom, na sequência, em vez de e ao invés de. Qual é a diferença? A diferença é de sentido. Se na minha expressão eu não estou recorrendo a uma oposição, a contrários, eu vou trabalhar com em vez de. Agora, se eu estou trabalhando com fenômenos contrários, com ações contrárias, eu vou usar ao invés de. Olha lá, em vez de estudar, ela trabalha, porque estudar e trabalhar não são opostos, não são contrários. Agora, ao invés de falar toda a verdade, continuou mentindo. Ou seja, falar toda a verdade é o contrário de continuar mentindo. Então, eu utilizaria a expressão ao invés de. Certo? Particularidade 4, ao encontro de e de encontro a. Os dois dizem respeito a seguir numa mesma direção. Só que eu posso falar em seguir para andar junto, ou eu posso falar em seguir, na verdade, se chocar, bater um contra o outro, tá? Ao encontro de é estar junto, andar junto. Fui ao encontro de minha mãe quando voltei de viagem. Então percebam só, né? Eu não me choquei com a minha mãe, eu fui em direção a ela. Agora, o carro foi de encontro ao poste porque o motorista estava embriagado, né? O carro se chocou com o poste. E olha aí o tal do porquê, lembra que a gente acabou de ver? Junto sem acento, né? Sinônimo de pois o motorista estava embriagado. É uma causa. Tudo bem? Na sequência temos os casos de a e a, né? A, somente a vogal a, e a, verbo, H-A, acento. A diferença aqui se dá numa questão temporal. A gente fala aqui de passado ou de futuro, né? Não vejo meus pais há 10 anos. Faz 10 anos. Então é a de haver. Estou há 1 ano de terminar o ensino médio, né? Então resta 1 ano. Falta 1 ano. É uma ideia futura. Então a sem H e sem acento. Não é o verbo haver. Tudo bem? 6. Acerca de, junto, e cerca de, né? Sem A. Acerca de, sinônimo de sobre. Olha lá. Fale-me acerca de seus sonhos. Fale-me sobre seus sonhos. O contrário de cerca de, que dá uma ideia de quantidade aproximada, né? Uma questão quantitativa. Olha lá. Cerca de 10 crianças ficaram feridas no acidente do parque, né? Em torno de 10 crianças. E para fechar, temos os verbos há de haver e tem. Os dois querem expressar uma ideia de existencial, né? Só que o que vai mudar aqui, gente, é o contexto, ser mais formal ou menos informal. Comparem o primeiro exemplo com o terceiro. Há um gato escondido atrás do sofá. Tem um gato escondido atrás do sofá. Nas duas construções existe um gato, né? Aqui se faz referência. Mas há um gato escondido. É a forma preferida em contextos mais formais, mais monitorados. E tem um gato escondido é a forma preferida em contextos menos formais, em contextos menos monitorados. Tá? O segundo exemplo é importante ser registrado e comentado porque ainda é o verbo haver, né? De há problemas a serem resolvidos. Sinônimo de existem problemas a serem resolvidos. Tá? Esse verbo haver, quando expressa, por exemplo, tempo decorrido lá, né, no número 5, não vejo meus pais há 10 anos, ou quando expressa esse sentido existencial, que é o caso aqui da particularidade 7, nós vamos chamar de verbos impessoais. Tudo bem? Para fechar, vamos comentar as 2 questões que vocês receberam para serem feitas, que eram questões discursivas. Para a primeira questão, havia uma placa que dizia o seguinte:
Favor colocar o lixo somente nos dias da colheita, né? Observação, segunda, quarta e sexta-feira, até às 10 horas. Assinados moradores da região. E aí a questão pedia a vocês para que observassem e procurassem, identificassem na mensagem principal, ou seja, no que está em vermelho, qual era a inadequação que se dava na ordem de ter sido utilizada uma palavra no lugar de outra. E vocês perceberam, com certeza, que aqui a inadequação estava na ordem do uso da palavra colheita no lugar da palavra coleta. É isso que eu explico aí ao lado, né? Ó, a inadequação na mensagem principal refere-se ao emprego da palavra colheita no lugar de coleta. Tudo bem? E a segunda parte da questão pedia a vocês para que analisassem quanto aos fonemas que formam essa palavra que está escrita, se comparada à palavra que deveria estar escrita, o que elas têm de diferente, né? E a resposta seria o seguinte: a palavra colheita apresenta um dígrafo, LH, e um ditongo, EI, que não ocorrem na palavra coleta. Tá? Então tá aí, ó, colheita apresentando um dígrafo e um ditongo que não ocorrem na palavra coleta, que é a palavra que deveria estar escrita, tá? E a próxima questão trazia esse texto, uma reprodução da internet, que diz o seguinte: os cágados são os que mais sofrem com a falta de acentuação. E aí, a própria leitura já mostra pra gente que há um efeito de humor produzido nesse texto, né? A primeira pergunta era justamente sobre isso. O que produz esse efeito de humor, né? E o efeito de humor desse texto diz respeito ao emprego da palavra cágado, que, se escrita sem o acento na sílaba tônica, fica cagado. Por isso que eles são os que mais sofrem com a falta de acentuação, né? Porque de cágado eles passam a ser chamados de cagados. Tudo bem? E a outra parte da questão já girava em torno, das regras de acentuação. E eu queria que vocês explicassem qual era a regra, então, de acentuação da palavra cágados, não é? A regra de acentuação para a palavra cágado, ou cágados, seja no singular, seja no plural, é o fato de que ela é uma palavra proparoxítona. E, como nós vimos agora há pouco, todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Certo, meus caros? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido e, lembrando, esse material é complementar à apostila. Dúvidas e comentários devem ser trocados ou na sala de chat semanal ou pelos canais de contato, como, por exemplo, a sala de aula virtual. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima aula.